Bom dia, alunos, tudo bem? Então, hoje nós iniciaremos o caderno 2, módulo 13, orelhas e quarta capa, resenha, tá? Então, o que tem a ver resenha com as orelhas e quarta capa? Quais são as partes do livro? Então, tudo isso nós vamos ver aqui nesse módulo. Eu já havia falado para vocês lá naquela videoconferência, mostrei, né, as partes do livro, porém hoje vai ter um pouquinho mais de detalhe, tá bom? Então, lá nas orelhas, geralmente tem a resenha, que é o quê? As características, né, da resenha. É um texto breve, apresentado como um resumo comentado de uma publicação. Constituem apreciações, análises crítica e interpretativa, na qual o autor tem liberdade de se colocar. Então, para falar se foi bom o que ele leu, né, fazer a crítica, se foi ruim. Então, isso é a resenha. Então, nós vamos conhecer bem agora esse texto, porque logo mais vocês farão uma resenha, tá? Então, assim, a resenha agora aqui, o nosso foco é de livro, tá? Mas ela pode ser de filme, de série, alguns colocaram aí de produtos. Só que é um pouco diferente da questão dos produtos, porque nós não temos informações técnicas. A resenha de livro e de filme, nós conseguimos ver, né, detalhes, mas é quase a mesma coisa nesse sentido que vocês viram aí de produtos, tá bom? Então, aqui, quais são as partes do livro, né? Como que compõe? Então, assim, seguindo um pouco os números que estão aí mostrados, podem ver que faltam alguns. Eu vou falar aleatoriamente, né, os que faltam. O número 1 aí é a cinta. Nem todo livro tem cinta, né? Mas geralmente é um papel que vem junto com o nome do livro para deixar ele mais bonito, tal. Mas é uma parte que dá para ser tirada. Aliás, assim que a gente abre a embalagem do livro, né, a gente pode tirar essa parte da cinta. Depois ele fala aqui a primeira orelha. Então vocês estão vendo que é a orelha? Então é como se fosse o marcador da página, né? Que a gente parou de ler em tal parte, a gente marca com a orelha. Então é essa, né, a questão desse módulo. Geralmente vem escrito aí a resenha, tanto na primeira orelha como na segunda orelha, que aqui no diagrama vocês podem olhar é o número 11, tá? Depois, ele está mostrando a guarda. O que é a guarda? Né? Que é colada na segunda capa. Então, ou essa folha ela vem em branco, ou ela vem colada na capa. Né? Que aí a capa vocês já sabem bem o que é a parte onde está o nome do livro, os diagramas feitos lá bem bonito para chamar atenção. E aí atrás da capa vem essa folha de guarda, né? Depois aqui, seguindo os números, ele mostra a folha de guarda, que é essa folha que eu estou falando para vocês, que é a folha em branco, tá? A folha de rosto, o que é? Parece que é a capa de novo, professora. Pois é, uma folha em branco, né? Eu quero dizer assim, que ela não vem colorida, mas ela vem igualzinho à capa, né? Ela vem igual à capa, só que com mais informações, principalmente na segunda parte da folha de rosto. Quando foi escrito, quem foi a editora, autor, em qual impressão que tá, né? Os direitos autorais, bem legal. E aqui, seguindo o esquema, número 11, segunda orelha nós já falamos, 12, quarta capa ou contracapa. Então, a gente fecha o livro. Tem a capa e aquela parte de trás chama-se quarta capa ou contracapa. E a lombada, que eu mostrei para vocês na videoaula, tá bom? Então, qual é a estrutura do material do livro? Ele é composto de um revestimento, as capas e do miolo. O miolo é o conjunto de folhas, reunidas quase sempre em cadernos, que formam o corpo da publicação. As folhas ou os cadernos são costurados, colados ou grampeados no lado esquerdo, de forma que forma o dorso ou a lombada, tá bom? O interessante aqui é para vocês saberem o que é livro e o que é folheto.
tá? Então, o folheto é até no máximo 49 páginas, é considerado um folheto. Acima de 49 páginas, aí sim é considerado livro. Isso de acordo com a Associação Brasileira das Normas Técnicas, tá? Então é interessante vocês saberem isso, e não ficar chamando qualquer coisa de livro, né? Então, até 49 folhas, 49 páginas é folheto, tá bom? Aqui também vocês vão ver lá na apostila de vocês, lá na página 8, esse desenho, esse esquema, tá? Que fala exatamente o que eu acabei de explicar com o desenho das partes do livro, tá? Então, ele está assim aberto, né? A capa ficou do lado direito, para vocês poderem olhar aí mais uma vez para ver como que é esse esquema das partes do livro, tá bom? E aqui está falando do que é composta a resenha, né? Então, o que que tem lá nas orelhas? Em sentido amplo, resenha é qualquer descrição feita com detalhes, com pormenores. Mas essa palavra é mais usada no sentido restrito com que a empregaremos nestas aulas. A resenha de um livro pode conter elementos puramente descritivos, como dados sobre o autor e a sua obra, dados editoriais e comerciais, a editora, a descrição física do livro, número de páginas, o preço, o assunto geral do livro, um pequeno resumo e uma sinopse do conteúdo, tá? Também tem elementos críticos ou avaliativos, comentários, opiniões e julgamentos sobre a qualidade e a importância da obra e sobre o interesse da leitura. As resenhas são geralmente publicadas nos meios de comunicação, jornais, revistas, páginas da internet, nos catálogos das editoras e nos próprios livros, na quarta capa e nas orelhas. Então, aqui do lado direito, nós também temos lá, na apostila da página 9, explicando o que é a sinopse e o que é a resenha, tá bom? Então, a resenha é um texto informativo bastante detalhado sobre uma obra, um livro, peça de teatro, filme, exposição de arte e etc. E a sinopse ela é mais curta do que a resenha. É um resumo, uma apresentação concisa para dar ao leitor uma ideia geral do texto. Com frequência, a resenha contém uma sinopse da obra. Então, eu posso ter junto, tá, a sinopse e a resenha, que são os comentários críticos. Então, aqui, logo após essas explicações, vem a leitura. Ele pede para vocês lerem o texto 1, Coleção Clássicos de Aventura. Então, é um livro que tem a orelha 1, o que tem na orelha 1 desse livro, tá, da Coleção Clássicos de Aventura, e o que tem na orelha 2 desse mesmo livro. Vocês devem ler, tá, para conhecer mais essa questão do que vem escrito, porque, como eu disse, logo mais vocês farão uma resenha. Então, tem que estar habituados com esses tipos de leitura, tá bom? E lá na página 11, nós temos o texto 2, que é A Vida no Céu, do livro que vocês estão lendo, eu espero, né? Então, o que é esse livro? A Vida no Céu é um romance para jovens e outros sonhadores, é uma instigante ficção científica. Pronto. Nessa resenha já fala o gênero, né, desse texto. Então, é ficção científica. O que é ficção científica? É algo que não existe, inventado, nunca existiu e provavelmente não existirá, tá? Por isso chama-se ficção, tá? Científica. Vocês devem saber isso porque, inclusive, uma das questões dos exercícios pergunta qual é o gênero dessa obra. Pode ser romance, pode ser terror, pode ser drama, pode ser comédia, pode ser ficção científica, tá bom? Com linguagem poética e atual, lembra que tudo está conectado, desde os diferentes modos de vida aos diversos estados da matéria. Com o dilúvio causado pelo aquecimento global e o desaparecimento dos países terrestres, os humanos sobreviventes construíram sociedades flutuantes. Entre as maiores cidades estão os dirigíveis São Paulo, Tóquio e Nova York. As cidades menores e mais pobres se organizaram em balões, chamados balsas,
formando aldeias. Quem nos conduz na história é Carlos, um adolescente angolano de 16 anos que vive em Luanda, um conjunto de balsas que escolheu como negócio os livros, tornando-se uma aldeia-biblioteca. Sua mãe é a bibliotecária-chefe da aldeia. O pai, após cair da balsa em uma tempestade, está desaparecido. Carlos resolve então partir para procurá-lo e segue uma pista que o leve a pousar no mais belo dos Zeppelins, o Paris, onde encontra Aimé, uma garota de 14 anos que se torna sua companheira de aventuras. É duplo problema que os habitantes das nuvens precisam enfrentar. Como viver em harmonia e, ao mesmo tempo, reencontrar a terra, de cujo cheiro e estabilidade só os mais velhos se lembram. Então, o que nós podemos ver, né? Conseguimos entender aqui olhando essa resenha do livro Vida no Céu. É uma linguagem objetiva. Por que objetiva? Porque ele contou muito do livro. A gente consegue já entrar na história sabendo o que vai acontecer, tá? Diferente quando acontece uma linguagem subjetiva. Subjetivo, você não sabe o que vai acontecer. A pessoa fala, olha, leia, é legal, nossa, você vai amar. Mas o que fala? E a pessoa não fala, ela continua elogiando, falando alguma coisa, mas ela não relata exatamente o que é que vai acontecer. Então, isso também vocês têm que saber na hora para responder uma questão, tá? Das atividades. Linguagem objetiva ou subjetiva? Objetiva vai direto ao ponto, fala, explica, mostra. O subjetivo não, deixa você pensando, né? Sobre o que será, te dá aquela curiosidade, tá? Então, voltando aqui para a resenha A Vida no Céu, ela está separada em 3 partes, vocês perceberam? O primeiro e o segundo parágrafo, ele fala a opinião dele, né? Ele põe até assim, linguagem poética, na linguagem dele, do que ele analisou, é uma linguagem poética. O terceiro e o quarto parágrafo é o resumo da obra, né? É a sinopse. Então, e o último parágrafo, o quinto parágrafo, ele fala sobre a questão do problema, o tema, né? Qual foi o tema usado para fazer o livro, tá bom? Então é isso, gente. Agora, com essas explicações, até a próxima aula. E respondam direitinho as questões na plataforma para ver se vocês entenderam bem essa questão da resenha.